Olá pessoal, como vão vocês? Mais uma vez, Felipe Fittipaldi aqui, diretor de conhecimento da The99, e a gente está aproveitando esse período onde todos estão mais dedicados aí ao home office, todo mundo está ansiando por conhecimento, por novas ideias, para produzir alguns conteúdos interessantes para vocês. Então, estou mais uma semana aqui com o Alexandre Ferro, CEO da The99. Beleza, Ale? Como é que estão as coisas por aí? Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Estamos aqui trabalhando a partir de casa, né? E aproveitando bem esse tempo aí para fazer algumas reflexões. E que nem você disse, né? Num mundo de falta de tempo, né? A gente consegue, às vezes, um tempo que a gente não tinha e tentar aproveitar da melhor forma possível, né? E vamos aí bater um papo aí para contribuir de alguma forma algo que a gente já tem aplicando há um tempo. Ok? Obrigado pelo convite. Imagina. Hoje a gente vai falar sobre um tema que ganhou muita importância, principalmente nas últimas semanas, e é algo que às vezes a gente não para pensar durante a gestão da nossa vida profissional. Então a gente vai falar sobre o perfil profissional considerado o ideal para esse nosso novo século, para o século XXI. O perfil profissional que tem mais competências aderentes com as necessidades que o mercado vem buscando. Então, só para fazer uma abertura básica, né, nós vivemos um cenário de transformação digital de negócios, de empresas, com digitalização de processos, com despersonificação de processos e tarefas, um mundo onde a liderança já caminha para um cenário 4.0, com líderes se utilizando de competências comportamentais muito diferentes daquelas competências comportamentais que tradicionalmente eram conhecidas como competências comportamentais de líderes. E a gente estuda muito, né, ali sobre perfil comportamental aplicado a uma gestão de carreira focada numa evolução profissional. Então, nesse cenário ali, principalmente de transformação digital, onde as pessoas deixam de ser, às vezes, os agentes principais das empresas, mas continuam sendo um insumo de altíssima importância, como que você vê essa questão da alteração de uma necessidade de perfil comportamental e como seria, na sua visão, basicamente um perfil profissional mais aderente a essas necessidades do século XXI? Não, legal. Foi um bom ponto aí que você colocou, né, Felipe? Até porque a ideia aqui não é dar aí alguns insights, né? E eu vou fazer algumas reflexões aí, a forma que eu gosto de explicar, e aí eu vou tentar amarrar as pontas de uma forma bem objetiva, né? Até porque hoje a galera também, ninguém tem muito tempo para as coisas, né? Mas eu acredito que dá para despertar alguns pontos de vista interessantes e algo também que a gente vem aplicando, né? Então, assim, fazendo primeiro uma analogia muito rápida, né? E depois eu faço um paralelo até mesmo com a minha carreira, né? Então, você falou muito aí do século XXI, o século XXI ele chegou, né? Nós somos do século XX, né? E então a gente é do século passado, mas conhecemos o que aconteceu aí nos últimos anos, né? Resumidamente é o seguinte, né, Felipe e pessoal que está assistindo. O mundo vem mudando muito rápido. As evoluções aí ou as revoluções aí do último século foram muito intensas. Só que antigamente se demorava muito para uma grande revolução. Se a gente voltar um pouco lá, eu tenho a revolução agrícola, depois a revolução industrial e depois a revolução da informação, que é um pouco que a gente está vivendo isso aí, né? Por isso que se fala hoje da indústria 4.0, revolução 4.0, a gente está no meio de uma revolução da informação. Então, a gente começou lá no início dos anos 90, anos 2000, só que isso vem se consolidando. E agora, para onde a gente vai, né? O mercado está cheio de indústria 4.0, empresa 4.0, mas basicamente a gente está na época do conhecimento. Só que a gente está no momento, tá, Felipe, assim, de realmente disruptura. Porque se você avaliar aí nos últimos 30 anos, foram muitas mudanças. Hoje você tem, assim, mudança completa aí das empresas, surgiram novas empresas, acabaram um monte de empresa, empregos deixaram de existir, novas oportunidades começaram a surgir, empresas que hoje é a que mais vale no mundo, há 20 anos não existia, empresas que sempre foram centenárias, hoje não existem mais. Então, tudo isso está causando uma série de desafios, né? Então, realmente, essa é uma realidade. Você falou um pouco da tecnologia. A tecnologia ela vem realmente impactando as nossas vidas desde o século passado e ela vai continuar impactando as nossas vidas, né? E outra coisa importante, né? Isso até tem alguns estudos, por exemplo, lá da Singularity University, né? Que eles ficam tentando enxergar o futuro, mas tem coisa bem interessante.
Os Então, caras são o benchmarking desse tipo de então, os análise, né? caras são fantásticos, né? Eles ficam olhando para o futuro, é bem interessante, isso está disponível na internet, mas qual é o ponto aí que eu queria chamar a atenção de vocês? Que a ideia aqui é resumir alguns conteúdos. Nós estamos, o que eles chamam aí de mundo VUCA, né? O mundo está totalmente volátil, ele está incerto, totalmente ambíguo no que o que é certo antes, não é mais certo agora. Às vezes, para mim, uma pergunta, eu não tenho só uma resposta. E ele está também, ou seria totalmente complexo, né? Então, isso é o que, então, de onde vem isso, Alexandre? Você tem várias gerações convivendo ao mesmo tempo, com necessidades diferentes, mindsets diferentes, né? Então, essa mudança, Felipe, então ela vem acontecendo pela tecnologia, pelas necessidades, e mais uma vez, né, a gente está gravando esse vídeo aí num momento diferente, né? Quase 3 bilhões de pessoas aí a partir de casa por um problema maior do que todo, e faz a gente realmente rever algumas coisas, né? O ponto final que eu queria trazer para vocês aqui, então, que talvez é algo que a gente está resgatando agora, tá? Então, o mundo mudou bastante, as empresas evoluíram, a tecnologia evoluiu bastante, você tem novos negócios agora, e o ser humano? E nós, como pessoas? Será que a gente evoluiu nesse mesmo sentido? Mais do que isso, será que a gente estava evoluído ou será que a gente estava desempenhando um papel que era exigido na gente? Nós que vivemos na sociedade ocidental, né? Tudo tem que, primeiro você tem que estudar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente não para muito para pensar o que a gente quer da vida e tudo mais. A maior parte das pessoas não gostam daquilo que faz, trabalha pelo salário. Então, o ser humano, nos últimos anos, veio sendo moldado de acordo com as circunstâncias. E, de repente, começou-se a sair um pouco fora da caixa e tudo mais. Tem vários estudos que mostram que nós, como seres humanos, às vezes a gente não para pensar na nossa vida. Poucas pessoas definem o que quer, como vai chegar. Hoje se fala mais disso, né? Achar o seu propósito, mas a maioria vai no piloto automático, né? Não sabe muito o que quer fazer da vida. Que hora que a gente para pensar na vida, pessoal? Hora que tem um problema muito grave, né? Uma doença, uma morte, hora que perde emprego. Igual agora, a gente está no momento que todo mundo teve que parar. E aí esse encontro de você com você mesmo fica bem desafiador, né? Fica bem assim, como que eu vou lidar com isso? E aí, de repente, as pessoas estão em casa, estão com tempo, começa as convivências familiares, e aí quem eu sou? E aí você vê que e a coisa perde a importância, a parte material. Não que não é importante, né? E aí você volta para a base, que é algo que eu falo muito, essa questão do autoconhecimento e tudo mais. Fechando esse primeiro raciocínio, Felipe, dessas mudanças e tudo mais, e eu até, assim, como eu disse aí outras vezes, né? Eu me formei em tecnologia na década de 90, né? 93, 94. E quando eu fui para fazer faculdade, eu não sabia o que eu queria fazer da vida, porque eu estava levando a vida conforme a circunstância. Então, o que se falava? Meu pai era funcionário público, minha mãe era funcionária da Telesp na época, mas já tinha largado para trabalhar como esteticista. E então, meu pai queria que eu fosse funcionário público. Então, emoção, quero agradar meu pai, e aí eu fui para um caminho mais tradicional. Aí acabei fazendo faculdade, e aí falaram assim para mim, você tem que continuar estudando. Aí acabei indo para São Paulo, um MBA, 2 MBA, depois fui fazer mestrado e faz curso. Agora você tem que falar inglês. Então, eu fui, até os 31 anos de idade, empurrado por aquilo que o mercado dizia para mim. Aí que eu achei o que eu queria fazer na vida. Aí eu fiz algumas reflexões, que é o que eu vou contar agora na segunda parte, ok? Deu para fazer uma amarração boa aí, né? A construção da sua carreira, então, foi guiada pelo que era o establishment do mercado, né? Não era um desejo teu de desenvolvimento pessoal, mas sim o que o establishment guiava, né? E um ponto importante, muito, né? Por favor. Pode falar. Não, pode só concluir. Assim, a gente foi muito de tecnologia, então eu vivenciei esse mundo aí desde 90, né? Já estamos para fazer 30 anos esse ano, que eu estou envolvido com tecnologia, né? Então, eu trabalhei com isso, com desenvolvimento, com consultoria, passei em várias empresas, via a chegada da microinformática, do computador, de computação distribuída, do celular. Trabalhei com internet há alguns anos, trabalhei 16 anos lá no Banco Citibank, e muitos investimentos nessa área. Então, assim, eu vivenciei muito tudo isso daí, né?
E realmente a coisa continua mudando, né? E só que uma das coisas que eu tive que reaprender é o que eu quero. E aí depois de um grande desafio pessoal, eu resolvi olhar mais para mim, e foi aí que eu fui direcionando minha carreira para um outro lado, essa parte do empreendedorismo, do desenvolvimento pessoal, e hoje é o que eu faço hoje aí, é mentoria Sim. estratégica de pessoas e empresas. Sempre que a gente conversa um pouco, né, Ale, sobre habilidades que são demandadas pelo mercado hoje, e aí elas compõem um pouco desse cenário do que pode ser considerado um perfil, não que seja o ideal, mas um perfil comportamental, profissional, mais aderente com o que o mercado pede, a gente fala muito de autoconhecimento, inteligência interpessoal e autorresponsabilização. A gente sempre constrói essa tríade, né? De quanto mais você se conhece, mais você está empoderado, né? Você tem esse empowerment de tomar suas decisões. As habilidades interpessoais servem para que você seja um comunicador eficiente e hoje em dia, com esse universo de informações, se comunicar de maneira assertiva é quase uma arte. E a autorresponsabilização, que é esse cenário de você tomar para si não a culpa daquilo que você faz, mas sim se responsabilizar e ser o comandante das ações que norteiam a sua vida profissional, né? Essa tríade acho que pode ajudar muito quando a gente pensa numa questão de gestão de carreira e adequação de perfil, né? Sem dúvida, né? Assim, pegando o gancho no que você está falando, né, Felipe? Qual que é os pontos importantes aqui, voltando agora para a gente, né? Então, antigamente, todo mundo era formado para seguir, né? Trabalha, aposenta e tal. E hoje você é capitão do seu navio, né? Eu falo muito em autogestão de carreira, né? Eu aprendi muito isso aí nos anos que eu trabalhei lá no Banco Citibank, que é uma empresa multinacional, com uma cultura mais americana, né? Então, você tem que ir atrás das suas coisas, né? E fora os estudos e tudo mais. Então, o que eu pontuo aqui? Para a gente tentar ajudar até o pessoal que está nos assistindo. Primeiro, você tem que ser dono da sua vida e ter consciência disso. Porque todo o resultado que você tem hoje é resultado das escolhas que você fez até agora. Então, você precisa fazer novas escolhas para você ter um resultado diferente, se isso for importante para você. Além disso, você tem que ser o dono da sua carreira, né? Não importa se você trabalha para alguém, né? Muitos ainda são empregados, não importa o tipo de trabalho. Então, você tem que desenvolver essas características comportamentais voltadas para o empreendedorismo. Hoje se fala muito dos soft skills, né? Que é um pouco do que você falou, de inteligência interpessoal, comunicação, negociação, gestão de conflito. Está muito ligado a competências comportamentais e as pessoas às vezes não se atentam muito a isso, né? Tem uma brincadeira que a gente faz sempre, né? Que o pessoal fala muito assim, de contratar pela competência técnica e demite pelo comportamento, né? E hoje isso está mais em voga do que nunca, né? Entendeu? Então, o que ocorre? Eu preciso me posicionar. Só que, para isso, eu preciso refletir um pouquinho melhor o que eu quero, para que eu vim, qual que é o meu propósito, não importa como é que você está hoje. E aí, dentro dessa linha, né, aí o que eu ressalto aqui para todos vocês? E eu passei por isso também, entendeu? Como eu te disse, fiz toda a minha carreira, até os 31 anos de idade foi numa linha, depois, aos poucos, eu vim mudando, e nos últimos 3 anos, indo agora para 4 anos, nessa carreira aí de empreendedor em tempo integral, e faz 2 anos que eu venho ajustando um pouquinho mais para trabalhar ainda mais alinhado com o meu propósito, né? Tá à frente aí de algumas empresas e ajudando as pessoas e empresas a atingir o seu máximo potencial. Então, a dica principal que eu dou, né, para a gente ir para a reta final aí da nossa conversa, eu acabei criando assim um roteiro, né? E depois, junto com o vídeo, a gente manda aí o link aí do artigo completo que tem sobre isso daí. E é basicamente o seguinte, né? E a gente está no momento oportuno, né? Porque hoje a gente está com mais tempo, né? Tudo bem que você está preocupado com várias coisas, todo mundo está, mas é hora de, talvez, aproveitar esse tempo da melhor forma possível, né? Então, a primeira coisa é de você refletir o seu propósito, e para você achar o seu propósito, você precisa parar para pensar sobre você. E é o carrota, né, que eu chamo do autoconhecimento. E tem uma pergunta, né, que eu faço para os meus clientes, às vezes faço em algumas conversas, para te ajudar a achar o seu propósito. É o seguinte: o que você faria se o dinheiro não fosse importante para você? Alexandre, como assim? Pensa assim, tem 400 milhões de reais na sua conta. Você nunca Olha mais que vai precisar beleza, trabalhar né? pelo dinheiro.
Qual tipo de atividade que tu vai fazer amanhã? Que tipo de atividade? Você vai pular, cantar, dançar? Não estou falando que tu vai viajar, você vai fazer o que você quiser. Mas onde você vai passar seu tempo produtivo? Essa é a primeira reflexão. Segundo, dentro dessa rota do autoconhecimento, né, que o Felipe falou um pouco aí, então você tem que se conhecer. Hoje tem várias formas de fazer. Você pode ler, buscar suporte, ajuda profissional. Tem algumas ferramentas hoje altamente modernas para isso, algumas delas gratuitas, outras nem tanto, né? Eu acredito até que também vamos deixar aí um presentinho para a galera, uma das ferramentas que a gente tem de autoconhecimento. Então, quais são suas habilidades, quais são suas competências, para você alinhar o que você quer com as suas competências, porque às vezes nem todo mundo tem as mesmas habilidades, é verdade, é a pessoa certa no lugar certo, só que você tem que achar. Às vezes você está vivendo a sua vida e não sabe exatamente para que você veio para esse mundo, ok? E a partir do momento que você tem isso feito, e aí entra no campo desafiador, depois a gente vai gravar mais conteúdo sobre isso, que é a parte do gerenciamento das emoções. Porque primeiro você precisa olhar para você, achar seu propósito, descobrir suas habilidades e depois os outros, né? É a história do avião. Primeiro oxigênio em você e depois os outros. E as emoções geralmente nos dominam, porque muita gente é influenciada pelos pais, pelo marido, pela mulher, pelo filho, pela circunstância, e as emoções acabam tirando a gente do nosso eixo normal e a gente toma decisões que a gente não gostaria de tomar. Então a gente vai aprendendo um pouquinho mais isso através da rota do autoconhecimento. O outro passo, né, que seria o quarto passo aí, né, eu não gosto muito do passo a passo, mas as pessoas gostam do roteiro, né? É você fazer um balanço. Como é que está a sua saúde, né? Saúde espiritual, saúde emocional, saúde física, e ajustar o que tem que ajustar. Você tem que buscar um equilíbrio e harmonia, tá, pessoal? Porque não adianta só você estar em equilíbrio, mas o preço a se pagar é muito alto, né? Todo mundo conhece gente que é muito bem de saúde, mas está quebrado de grana. Tem gente que tem muita grana, mas não tem saúde. E tem gente que tem grana, tem saúde, mas a família está destruída porque não tem uma base espiritual. Não estou falando aqui de religião. Então, corpo, mente, espírito é uma coisa só. Então, a gente precisa fazer essa análise. Descendo um pouquinho mais, né, Felipe, que é o foco dessa conversa, falando de perfil profissional e tudo mais, a partir do momento que você identifica suas habilidades comportamentais, também é legal você fazer uma reflexão. Tem um estudo aí que fala sobre a roda da vida, né? Como é que estão as minhas áreas da minha vida, né? Que a gente tem o trabalho, tem saúde, tem família, tem a parte espiritual, social, contribuição, tem várias coisas sobre isso daí. É importante você fazer essa reflexão também e ir fazendo pequenos ajustes, não tenta mudar tudo de uma vez. E a última dica, e talvez a mais importante, que esse eu venho aplicando, tá, Felipe, na minha vida aí nos últimos anos, não é fácil, né? É você levar a sua vida de acordo com as prioridades corretas, tá? Porque não adianta você tentar ir pelas prioridades erradas e às vezes a gente não percebe. Eu já passei por isso algumas vezes e toda vez que a vida sai um pouco do trilho, né? E faz uns 2 anos que eu estou voltando ela para o trilho novamente, né? É a gente ajustar as prioridades, né? Eu aprendi muito com meu pai sobre isso daí e tenho muita gratidão a ele, né? Eu sei que não foi ele que criou isso, mas ele sempre falava assim, ó, se a coisa está muito confusa, você tem que botar as prioridades. Primeiro Deus, depois família e depois o trabalho. Se isso não tiver bem desenhado, você vai ter problemas, entendeu? Parece uma besteira, mas eu sou fruto disso daí. Não é fácil, mas vale a pena, entendeu? Então, é um pouco desse resumo aí. Depois o Felipe, no vídeo, a gente deixa aí o conteúdo completo do artigo e também vamos negociar aí um brindezinho para o pessoal fazer uma análise gratuita de perfil, acho que ajuda bastante. Deu Sem para dúvida. concluir, né, Fê? Perfeito. Só lembrar também, né, que é muito importante, a gente pode voltar a falar disso no outro cenário. Você ter um projeto de vida estruturado, você saber os seus objetivos, né? Porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E não é isso que a gente prega, né? A gente sempre tenta focar num projeto de vida estruturado, em objetivos, e aí com base nesse objetivo, todas as suas ações têm que ser mensuradas, né? O retorno sobre as suas ações tem que ser mensurado. E a regra de ouro, que eu até aprendi com você mesmo, né? Se a sua ação está te aproximando dos teus objetivos, ela é positiva. Então, se ela está te afastando dos seus objetivos, da sua missão de vida, ela não deve ser perpetuada. Então, pensem, né, pessoal? Fiquem atentos, não fiquem no piloto automático e prestem atenção para que vocês sejam os donos das suas vidas pessoais, profissionais, para que vocês possam tomar as decisões de forma mais consciente e mais confortável. Acho que essa é a missão de hoje, que está bem passada. A gente vai deixar o link aqui para vocês, tanto do artigo quanto da nossa rota do autoconhecimento, para você poder depois
receber uma das nossas pesquisas para poder ajudar, pelo menos inicialmente. E uma coisa de cada vez, uma habilidade de cada vez, uma meta de cada vez, organizado, com foco, a gente consegue, sem dúvida, atingir os nossos objetivos e mudar as nossas vidas sem conversinha mole, sem papo furado. É muito trabalho, é muita dedicação, mas é possível quando você começa a focar nas coisas certas e vibrar na energia correta. Ale, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, obrigado por todo mundo que ficou conosco aqui até o final do vídeo e a gente se encontra em mais oportunidades, certo? Obrigado, pessoal. Deus abençoe aí e vamos atrás dos seus sonhos, começando por você, ok? E decidam, né? A decisão é a mais importante. A gente se vê em breve aí. Um abraço. Abraço. Fique com Deus.